Introdução ao Evangelho de João. A antiga tradição da Igreja atribui o quarto Evangelho a João, o discípulo a quem Jesus amava, que pertencia ao círculo íntimo de seguidores de Jesus. De acordo com os escritores cristãos do século I, João mudou-se para Éfeso, provavelmente durante a Guerra Judaica entre os anos 66 e 70 d.C., onde ele continuou seu ministério. Por exemplo, Irineu, o bispo de Lyons, na última parte do século II, declarou que João, o discípulo do Senhor, que também aprendeu sob o seu seio, publicou um evangelho durante sua estada em Éfeso, na Ásia. Alguns eruditos sugerem que João 19:35 e o capítulo 21, versículo 24, podem refletir outro autor que coletou relato do testemunho ocular e testemunhos do apóstolo. Entretanto, o tamanho da evidência, tanto interna quanto externa, sustenta João, o apóstolo, como autor. A mesma tradição que localiza João em Éfeso sugere que ele escreveu seu evangelho na última parte do século I. Na falta de provas substanciais do contrário, a maioria dos eruditos aceita essa tradição. Em sentido amplo, João escreveu para fornecer aos cristãos da província da Ásia, agora na Ásia Menor, uma maior compreensão da vida e ministério de Jesus Cristo. Mais especificamente, ele escreveu para guiar seus leitores a uma fé estabelecida com base nas palavras e obras de Jesus, para que, como resultado, tenhais vida em seu nome. Capítulo 20, versículo 31. Embora fosse bem provável que João conhecesse as narrativas dos outros 3 evangelhos, ele não escolheu não seguir uma sequência cronológica de acontecimentos dos mesmos com uma ordem tópica. Nesse caso, eles podem ter usado as tradições literárias comuns ou orais. O esquema amplo é o mesmo, e alguns acontecimentos em particular do ministério de Jesus são comuns a todos os 4 livros. Algumas das diferenças distintas são: primeiro, ao invés das parábolas familiares, João tem discursos extensos. Segundo, em lugar dos muitos milagres e curas dos sinóticos, João usa 7 milagres cuidadosamente escolhidos a dedo, que servem como sinais. Terceiro, o ministério de Jesus gira em torno das 3 festas da Páscoa, ao invés de uma, conforme citado nos sinóticos. E quarto, os famosos ditos "eu sou" são unicamente joaninos. João divide o ministério de Jesus em 2 partes distintas. Os capítulos 2 a 12 dão uma visão de seu ministério público, enquanto os capítulos 13 ao 21 relatam seu ministério privado aos seus discípulos. No capítulo 1, versículo 1 ao 18, chamado de prólogo, João lida com as implicações teológicas da primeira vinda de Jesus. Ele mostra o estrado preexistente de Cristo com Deus, a sua divindade e essência, bem como a sua encarnação. Este evangelho apresenta Jesus como o único Filho gerado por Deus que se tornou carne. Para João, a humanidade de Jesus significava essencialmente uma missão dupla. Como Cordeiro de Deus, ele procurou a redenção da humanidade e, através de sua vida e ministério, ele revelou o Pai. Cristo colocou-se coerentemente além de si mesmo perante o Pai, que o havia enviado e quem ele buscava glorificar. Na verdade, os próprios milagres que Jesus realizou, que João caracterizou como sinais, testemunham a missão divina do Filho de Deus.
À medida que o Filho glorificou o Pai em ministério e paixão, o Pai também glorificou o Filho. Mas, conforme João mostra, a glorificação do Filho veio com a crucificação, e não somente na exaltação pós-ressurreição. Ao crerem que Jesus é o Cristo, os leitores do Evangelho de João tornam-se participantes da vida que Jesus trouxe à sua morte. A designação do Espírito Santo como Confortador e Consolador, no capítulo 14, versículo 16, é exclusiva de João e significa literalmente alguém que foi chamado ao lado. O Espírito Santo em João é o outro Consolador, isso é, alguém como Jesus, o que estendeu seu ministério de Jesus até o final desta era. Seria um grave erro, entretanto, compreender o objetivo do Espírito apenas em termos daqueles em situações difíceis. Ao contrário, João demonstra que o papel do Espírito abrange cada faceta da vida. Em relação ao mundo exterior de Cristo, ele trabalha como um agente que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Capítulo 16, versículo 8 ao 11. A experiência de ser nascido do Espírito descreve o novo nascimento. Capítulo 3, versículo 6. Como, em essência, Deus é o Espírito, aqueles que o adoram devem fazê-lo espiritualmente, ou seja, conforme comandado e motivado pelo Espírito Santo. Capítulo 4, versículo 24. Além disso, em antecipação do Pentecostes, o Espírito Santo torna-se capacitador divino para o ministério autorizado. Capítulo 20, versículo 21 ou 23. O Espírito Santo também cumpre uma função definida em relação a Cristo. Enquanto o Pai enviou o Espírito em nome de Cristo, o Espírito nunca chama atenção para si, nem fala com sua própria autoridade. Ao contrário, sua missão é glorificar a Jesus e declarar os ensinamentos de Cristo aos discípulos. Capítulo 16, versículo 14. João revela a função do Espírito Santo em continuar a obra de Jesus, guiando os fiéis a um entendimento dos significados, implicações e imperativos do Evangelho e capacitando-os a realizar as obras maiores do que aquelas realizadas por Jesus. Capítulo 14, versículo 12. Aqueles que creem em Cristo hoje podem, assim, enxergá-lo como um contemporâneo, não apenas como uma figura do passado distante. Ao buscar cumprir seu objetivo conforme declarado no capítulo 20, versículos 20 a 31, João confronta seus leitores com reivindicações de Jesus que exijam uma resposta pessoal. Uma resposta positiva de fé em Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Isso resulta em vida em seu nome. João registra a afirmação de Jesus de que ele veio para que tenham vida e a tenham com abundância. Capítulo 10, versículo 10. E deixa claro que a vida não é uma qualidade independente não relacionada a Deus ou a Cristo. O conhecimento do único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo implica num companheirismo, bem como no entendimento intelectual, e isso é a chave do significado da vida eterna.